Deus não envia o problema, a doença, o acidente, o furacão, e nem os leva embora quando nós encontramos as palavras e rituais certos para lhe implorar. O que Deus faz é nos enviar a força e a determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Então Deus envia problema na vida das pessoas? Mas é claro que não. Para que Ele faria isso? Então o que Deus faz? Não, Deus dá força para que você enfrente a vida. Ele quer preparar e fortalecer o teu coração para o furacão, para o temporal, a metáfora que for do momento que você está vivendo. A fé, ela não é uma blindagem das coisas do lado de fora. A fé tem a ver com valores que eu internalizo, que eu importo para enfrentar as coisas do lado de fora. Ela me dá condições, ela me fortalece para enfrentar coisas que talvez eu nunca imaginei que eu fosse enfrentar. Porque isso é a vida. Ou seja, essa fé, ela foi resumida nas palavras de Jesus quando ele disse, olha, na vida vocês vão ter muitas questões, muitos problemas, muitas aflições. É Jesus que está falando. Muitas aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo. Ânimo diz respeito ao teu espírito, porque fé mexe com o lado de dentro, não mexe com o lado de fora. Quem mexe com o lado de fora é você, com o conjunto de valores que você tem do lado de dentro. A fé me ajuda a estruturar o meu comportamento, para eu mexer com as coisas da vida. É que tempos de crise, eles fazem parte da vida de todas as pessoas. A vida acontece aqui, nessa correria, de segunda a segunda, de acordar de manhã para trabalhar e não gostar do emprego. Então, mas tem que ir. Mas tem que ir. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas você precisa absorver a ideia de algumas coisas óbvias para você enfrentar a vida. Então, quando eu digo que a crise faz parte de todo mundo, é para você em nenhum momento pensar, mas comigo é sempre mais difícil. O que será que eu fiz de tão errado que comigo é sempre pior? Não, você está vivo. Todo mundo aqui está vivo, então nós vamos enfrentar coisas muito difíceis na vida. Você precisa colocar no seu coração que a bondade de Deus, ela é para todo mundo. Mas as crises também são para todo mundo. Os problemas estão na vida de todo mundo. E jamais pense que a sua vida está passando por alguma crise, por algum castigo, ou por alguma vingança, ou por algum plano secreto de Deus para te ensinar alguma coisa. Porque Deus é tão maravilhoso e é tão bom, que de quem é tão bom e tão maravilhoso não pode vir nada ruim. Só pode vir coisas bonitas, encantadoras e transformadoras. Então Deus faz coisas ruins? Não. Nas coisas ruins Deus coopera para que nós também sejamos pessoas melhores. E isso não é um jogo de palavras. Isso é uma mudança conceitual de como você enxerga Deus. E eu entendo que às vezes nós queremos dizer que alguma coisa ruim na nossa vida vem de Deus porque a gente quer dar nome para aliviar inclusive o nosso sofrimento. Mas não adianta você querer colocar no colo de um Deus que é todo amor coisas que estão gerando tanta dor. Deus não está na causa da dor, Deus está no consolo do teu problema. Uma coisa é eu viver com a consequência das minhas péssimas decisões. E a outra, toda hora eu colocar Deus ligado sempre como dor e punição. Você precisa deletar isso da tua cabeça. Deus não está na punição, Deus não está na dor, Deus não está no castigo, Deus não está na vingança, Deus não está nessas coisas tão terríveis que acontecem na vida. Onde Deus está? Num consolo sempre presente na hora. Não sob a ótica de um Deus que vive para resolver os problemas, mas sob a ótica de um Deus que está interessado em cuidar do teu coração, para que você fique firme e resolva os teus problemas. Para que um Deus que está cuidando do teu coração de maneira tal, que pode ter o divórcio, que pode bater o carro e que pode acontecer outras coisas, você ainda vai conseguir dizer, eu continuo sendo fiel ao Senhor, que é fiel a mim, e nessa parceria de vida, eu e eles vamos para uma nova vida, para uma nova história, construir novas possibilidades. Ou seja, quando a gente tem essa parceria com Deus, a gente consegue, mesmo no meio do caos, o caos vem e coloca um ponto final, parágrafo na outra linha, a gente continua escrevendo, porque Deus continua acreditando em nós. É um conjunto de valores e ideias que Jesus quer dar para você se orientar diante daquilo que você não quer enfrentar. Porque vamos combinar, às vezes a vida vai colocando coisas e a gente não quer enfrentar, e a gente é tal qual aquela criança pequenininha que está com vergonha, e que ela tapa os olhinhos assim, porque ela parte do princípio seguinte, se eu não estou vendo, ninguém está me vendo. E às vezes a gente é assim com a vida, não, vamos fingir que a gente não está vendo, quem sabe o problema também não esteja me vendo.
E o reino de Deus vem e faz o quê? Não, ele vai abrir os seus olhos de uma maneira bem grandona, para você ver tudo, tirar de você toda a culpa e colocar em você uma força da qual você talvez nem saberia que tinha. E Deus vai dizer, eu estou com você para enfrentar esse mar terrível que está diante da tua vida. A vontade de Deus é que eu consiga dar movimentos para aquilo que eu digo acreditar. Porque uma coisa é eu dizer que eu acredito. Outra coisa é eu viver aquilo que eu digo acreditar. Porque na vida a gente não decide vencer. Sabe o que a gente decide? A gente decide lutar. Antes de decidir vencer, você precisa decidir lutar. Vencer ou perder, eu não sei. Eu preciso esperar no final do jogo. E o que eu preciso fazer? Me preparar e enfrentar. E aqui eu te digo uma coisa, mesmo que você não vença a luta em si, você venceu a indiferença, você venceu a apatia, você venceu a omissão, você venceu um monte de gente ao teu redor dizendo que não ia dar certo, e você está deixando para a próxima geração, inclusive, um legado de uma menina que um dia vai falar assim, olha, eu tive uma tia, que ela inclusive perdeu talvez umas lutas, mas a maneira como ela lutou deixou para mim vontade de viver. Isso é fé. Deus não gera a crise. Deus está na resposta que nós damos à crise. Quando Deus cuida do coração, e quando a Bíblia diz, olha, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Nós estamos sendo convidados a viver, sabe o quê? Um extraordinário momento de milagre que eu, com todas as minhas incapacidades, com as minhas vulnerabilidades, com as minhas inabilidades com a vida, nessa parceria que eu sou tomado pelo Espírito de Deus, eu consigo enfrentar tudo aquilo que a vida coloca diante de mim. Isso é um milagre. E no meio de tudo isso, a oração. Então a minha oração não é para parar de chover. O que é a minha oração? Senhor, eu quero aprender a lidar com a chuva, porque eu sei que a chuva existe. Senhor, a noite tem um tempo pré-determinado para durar, pois me dá forças e ilumina o meu coração para enfrentar essa noite, porque eu não sei que horas ela vai acabar. Ou seja, eu não oro para as coisas do lado de fora, eu oro pelas coisas do lado de dentro. Mas a principal função da oração não é mudar Deus, é mudar quem? A natureza daquele que ora. A oração é para mudar teu coração. Ou seja, a gente tem que orar para ser e não para ter. Eu quero orar para ser um tipo de gente, não é para ter coisa. Ser fútil, isso transforma a nossa vida numa coisa muito rasa, desculpe. Não, a nossa oração é o quê? É para eu ser um novo tipo de gente. É para eu ter um outro comportamento diante das coisas que a vida apresenta para mim. Eu oro para o meu coração ficar cada vez mais parecido com o de Jesus. E por que a gente não quer orar assim? Exatamente, talvez porque Jesus não ficou pedindo para Deus facilitar o caminho. Jesus foi lá e abriu caminhos e convidou as pessoas para viverem esse novo e vivo caminho com Ele. A oração, como eu a entendo, não é uma questão de implorar ou barganhar. É um ato de convidar Deus para a nossa vida, de modo que com a ajuda divina, sejamos bastante fortes para resistir à tentação e bastante resilientes para não sermos destruídos pelas injustiças da vida. Peça que Deus fortaleça a tua vida para você enfrentar aquilo que você não quer. Chore na presença de Deus, como fizeram os salmistas, mas não transforme a sua vida de oração num supermercado, onde você fica comprando coisas, como que numa loja virtual, e no final você dá o check-out e passa o teu cartão. Isso é um empobrecimento da vida espiritual e é comum de ver por aí. Não, quando a gente entra em oração, simbolicamente na presença de Deus, a gente deveria entender isso primeiro como um privilégio. E a nossa conversa deveria ser única e exclusivamente para a gente ser um outro tipo de gente. Qual é esse outro tipo? Aquele revelado em Jesus. Grande desafio, a grande meta da nossa vida, ficarmos parecidos com Ele. Então, o que é Deus na nossa vida? Deus é uma presença que nos anima. Então Deus vai fazer o que Ele prometeu de estar com a gente e enfrentar o dia mal. Vai, e o barco vai afundar. Então, já que o barco vai afundar, nós vamos ficar aqui agora o quê? Fazendo joguinhos espirituais para o barco não afundar? Não, agora a gente tem que se organizar para um barco que vai afundar. Já está dito, está escrito, vai acontecer. E a fé então não impede que o barco afunde? Não, sabe que a fé impede que você afunde junto com o barco. E manter os nossos pés firmes no meio dos nossos maiores tempestades, preparando o nosso coração para viver aquilo que a gente jamais imaginou que nós viveríamos.
Então, nessa pequena história que eu tentei resumir aqui para vocês, a gente entende que a fé ela não é para gerar ilusão. Ela pode gerar. A história também nos ensina que a fé ela pode nos levar para a resiliência. Pessoas que passam por naufrágios, crises, doenças, divórcios, tensões, elas são levadas ao estresse e elas não se desfiguram. Quando o estresse passa, elas voltam e elas conseguem seguir. Isso é a resiliência. Então, às vezes você usa assim, aquela pessoa é muito resiliente. O certo seria aquela pessoa desenvolveu a resiliência, porque a resiliência não nasceu com ela. Você desenvolve a resiliência no percurso da tua vida. Mas para encerrar, eu quero colocar hoje um desafio maior que a resiliência para você. O que é a pessoa antifrágil? É aquela pessoa que passa pelo estresse. Tem uma variação, porque a vida tem uma variação. Tem uma dor, tem uma crise. E quando passa, ela volta às condições originais? Não. Ela fica melhor, porque ela cresceu com a crise. Ela pegou toda aquela história terrível do naufrágio, da dor, da injustiça, crueldade da vida. E quando passou, ela ficou igual? Não. Ela pegou aquela dor no coração e falou: o meu sofrimento vai fazer de mim uma pessoa mais empática ainda. Perda que eu tive na vida vai conectar meu coração com outras pessoas, porque eu quero aprender agora a lidar com o sofrimento do outro. E você pegar esse teu momento hoje e dizer: Senhor, bem que o Senhor falou que ia ter aflição, porque é só o que eu tenho, mas eu quero sair daqui uma pessoa melhor, para que as minhas dores ganhem um propósito de vida eterna. Ou seja, a resiliência, a antifragilidade, ou o nome que você quiser dar, na minha opinião, eles estão todos em Jesus, com outros nomes, com outra linguagem. E nós podemos então olhar para Jesus, nós podemos olhar para Paulo e colocarmos a nossa vida em outra dimensão. Para você que não sabe, você já deve ter visto em tatuagem, adesivo de carro, para-choque de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Já ouviu? Então quem falou isso foi esse cara, que naufragou, que estava preso, condenado injustamente, enfrentando um monte de perrengue na vida, e uma hora ele diz: olha, eu aprendi a ficar contente na fartura, na escassez, na dor e na alegria, e eu posso todas as coisas, porque em todas as coisas eu tenho um Deus e Ele me fortalece.